voltei trazendo meu segundo review, né, dessa maratona de filmes de terror que eu tô fazendo, né, a Monkey Madness 2021. Eu, como eu havia dito no programa de ontem, né, hoje eu estaria fazendo uma análise, um review do segundo filme do Zé do Caixão, né, porque ontem eu falei do primeiro, aí hoje eu falo do segundo, para todas as coisas ainda estarem frescas na cabeça da audiência, né. Então, esse daqui, a primeira parte que eu vou fazer desse programa aqui e tal também vai ser livre de spoilers, porque mais uma vez eu vou começar falando um pouquinho mais sobre o Zé do Caixão, sobre a figura do José Mojica Marins, antes de eu entrar falando do filme, né? Mas daí meio que não tem. Tá, peraí, vamos por parte. Para não evitar que esse programa também fique com 1 hora de duração, vou tentar fazer ele um pouco mais curto. Eu já tô gravando perto da meia-noite, né? Porque eu assisto esse filme tarde, entendeu? Porque filme de terror não pode assistir muito cedo. Eu acabei de terminar de assistir o filme há pouquíssimo tempo atrás, alguns segundos atrás eu acabei de assistir o filme, então, né, e eu vou seguir aqui as minhas anotações. Mas antes de falar isso, assim, então, eu queria só destacar assim, algumas questões a respeito da figura do Zé do Caixão, né, que eu acho interessante. Por exemplo, o canal que eu já citei aqui algumas vezes como sendo a inspiração para eu estar fazendo essa maratona aqui de filmes, né? O canal chamado Cinemassacre, né? Ou Cinemassacre, né? Abrasileirando a palavra, aportuguesando a palavra, né? Que é feito por um maluco lá que eu gosto bastante. Ele também ama filmes de terror e tudo mais, né? E há muito tempo atrás eu vi um vídeo dele falando, fazendo review, né? Só que bem mais curtos, né? Muito menos cheio de spoilers que nem os meus, mas fazendo uns vídeos assim curtos, analisando, falando a respeito das obras do Zé do Caixão, justamente desses 2 primeiros filmes, né? E foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu ouvi alguém falando de Zé do Caixão num contexto completamente assim, tipo assim, de admiração, sabe? Tipo, não tinha um pingo de sarcasmo ali. Ele tava totalmente falando que, tipo, exaltando a obra em várias questões, sabe? Dizendo que era uma obra-prima do terror, sabe? Falando assim que, destacando o quão antigo que ele é, o quão que ele acha que várias das partes que ele mostrou nesses filmes eram à frente do tempo, eram conceitos maneiros e tudo mais. Enfim, pagando um baita de um pauzão, e foi uma primeira. E eu fiquei chocado, porque eu pensei, caralho, eu nunca tinha visto pessoas aqui do Brasil falando sério e elogiando sério o trabalho do Zé do Caixão, e esse cara daí, que é uma referência pra mim, que eu admiro muito as opiniões e a maneira que ele elabora os raciocínios dele, né? Esse cara chega aí e tá elogiando um trabalho de um cara aqui do meu país que eu mesmo nunca assisti, né? E demorou muito tempo pra assistir, eu fui assistir esse filme só no ano passado, né? Pelo menos agora eu já vi 2 vezes. Tem outros filmes desse cara, né? O José Mojica Marins, ele fez um monte de filme, inclusive antes desse daí dos filmes do Zé do Caixão. Acho que no programa passado eu falei que era o primeiro filme dele, tipo, ele já era diretor antes, sabe? Só que esses foram os filmes de terror e tal, e depois ele fez vários outros filmes que aparecia um personagem que era, tipo, idêntico ao Zé do Caixão, né? Porque era ele vestindo-se igual ao Zé do Caixão, mas bem dizer, só teve uma trilogia que conta a mesma história, sabe? São 3 filmes que contam a mesma história. É o de 64, né, que é o que eu analisei ontem, né? A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. O de 67, né, que é o que eu vou falar hoje, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, e o de 2008, né, que não sei o que do demônio, sabe, que esse daí eu nunca assisti, né. Esse daí de 2008 tem uma diferença chave nisso tudo, porque era só nessa época daí que o Zé do Caixão já era reconhecido e ele tinha grana, né. Esse negócio que eu fiz, entendeu? Eu não sou injusto comigo. Tomara que meu cachorro não banque o louco aqui agora, né? Mas enfim, eu não sou injusto comigo como se eu fosse um grande pau no cu por nunca ter conhecido o trabalho do Zé do Caixão, porque, né, isso daí foi uma verdade, assim, até na carreira dele, né? Apesar dele ter sido um cara que os filmes dele eram, tipo, conhecidos, faziam uma bilheteria, ele conseguia tirar uma grana e tal, nunca empacou, ele nunca fez, assim, fez grandes contratos, né? A vida dele sempre foi de um cara, né, que teve questões de altos e baixos. Inclusive eu vou até recomendar aqui uma série que eu assisti, uma série de 2015, se eu não me engano, que se chama Zé do Caixão. Tem até no YouTube ela completa, escreve Space, Zé do Caixão, Space é o canal, né? E é uma série, tipo, muito foda, sabe? Tipo, ela tem 6 ou 7 episódios, né? Ela foi colocada no YouTube em 2020, né? Por causa que era a morte do. Era tipo em. Né, não é homenagem à vida do Zé do Caixão, né? Eles colocaram daí essa série na internet e tal, porque já saiu ao ar em 2015 num canal pago, né, do Space, né? E é uma série bem boa. O cara que interpreta o Zé do Caixão nessa série é o, não vou conseguir pronunciar o nome dele direito, né? Mas é o Matheus Nachtergaele, sabe? O cara que é o João Grilo no Alto da Compadecida, né? É tipo, esse filme é completamente icônico pra uma geração inteira de pessoas. Vocês devem saber de que eu tô falando, né? E essa série é bem legal, tem 6 ou 7 episódios só, né? E daí é uma série documental, sabe? Ela mistura ficção com partes de documentário pra falar a respeito do Zé do Caixão, sabe? Mas é uma série pique, assim, né?
como posso dizer assim, não é como se fosse assim, gente falando da vida dele, sabe? É as pessoas interpretando, né? O Matheus Nastergalli interpreta o Zé do Caixão em várias épocas da vida dele, quando ele concorreu a vereador, se eu não me engano, sabe, lá em São Paulo, sabe, sobre a parte que ele já estava falido e que ele ia nos programas só pra ser piada, fala sobre momentos que ele passou, assim, até como morador de rua, sabe, dependências com drogas, enfim, o carro completo, né, mas a verdade é que isso, o Zé do Caixão nunca emplacou financeiramente até anos 2000, e essa reviravolta aconteceu na vida dele por quê? Por causa dos gringos, entendeu? Lá por 2002, mais ou menos, se eu não me engano, o Zé do Caixão começou a ser convidado para ganhar prêmios fora do Brasil, e ele não tinha grana para ir nos lugares, não tinha grana para ir nos eventos, né? E conforme esse tipo de informação vazou, ele começou a receber muito mais atenção, né? Hoje em dia, tipo, antes tarde do que nunca, mas né, eu sei que o Zé do Caixão sempre é mencionado agora em qualquer evento da cultura do cinema brasileiro, sabe? Ele tá na lista assim, dos 100 melhores filmes da história do Brasil, sabe? É um filme que mudou pra caralho, tipo, o primeiro filme dele, sabe? A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né? Então, é uma coisa que o próprio Brasil demorou muito pra reconhecer, pra valorizar esse artista, né? Mas pelo menos dá pra dizer que ele conseguiu no final da vida dele, né? Pensa que esse filme foi de 64. Ele só começou a receber um reconhecimento grande, fazer grana, sabe? E convidarem ele pra fazer relançamento dos filmes dele, versão, sabe, streaming, os caralho, cara. Tipo, ajudaram. Ele conseguiu daí se tornar o nome dele rentável depois de velho, sabe? Depois de coroa. Porque nunca tinha acontecido durante a maior parte da carreira dele, sabe? Foi de 60, 70 anos em diante, né? Quando ele morreu em 80, quando ele tinha 82 ou 83 anos, ano passado, né? Então, tipo, ele teve essa vida, sabe? O Zé do Caixão, ele demorou muito pra colher os frutos do trabalho dele, mas pelo menos um dia chegou, né? Antes dele morrer, pelo menos ele teve esse gostinho, né? Mas agora, falando tudo isso, eu vou falar a respeito do segundo filme, né? Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, né? Primeiro, o que eu posso falar sem spoilers, né? Pra quem tá ouvindo aqui até agora ainda nunca pensou em assistir esse filme, o que eu posso falar assim e tal, né? Que não vai estragar a experiência. Em primeiro lugar, ele foi feito 3 anos depois, né? Do primeiro filme, né? Eu sei que ele demorou mais tempo pra ser feito, levou uns 3 meses pra ser feito, enquanto o primeiro filme foi feito em algumas semanas, eu acho 2 ou 3. Né? E dá pra ver, assim, em questão de produção, já foi um certo progresso, assim, nessa obra, sabe? Dá pra ver que tinha uns takes mais ambiciosos e tudo mais, sabe? Realmente é uma obra que, artisticamente, esteticamente, eu diria que ela é mais madura do que a primeira, né? E, de certa forma, eu diria até que ele é um. Eu acho ele melhor que o primeiro filme, tipo, acho que o entretenimento ainda é melhor, né? Mas ele é um negócio muito derivado do primeiro, sabe? Eu acho que os dois filmes devem ser assistidos nessa ordem mesmo, pra te conhecer. O primeiro filme funciona um pouco mais. Não é uma história introdutória, digamos assim, mas eu diria que o ritmo dele faz mais sentido pro personagem do Zé do Caixão original, né? Nesse segundo, que realmente ele já tem aquela função de inovar a partir do que foi feito no primeiro, né? E também tem aquela coisa, né? Eu falei no final do primeiro filme que ele morre, né? De como é que estão fazendo o segundo filme? Que isso daí era 1964, né, gente? Apesar de que, né, lá nos Estados Unidos o cinema já estava um pouco mais avançado, que no Brasil ainda era muito precário. Até essa história assim, de fazer continuação e os caralhos, sabe? Meio que não estava muito acostumado com essa ideia, né? Então era meio ambicioso de já fazer um filme imaginando que ele ia ter continuação, né? Então, no final, se tornou uma marca, se tornou um personagem rentável. O José Mojica Marins viu que ele podia revisitar o Zé do Caixão no próximo, em outro filme, em outro longa-metragem, e assim aconteceu, né? E agora eu vou começar a fazer aquela análise parte por parte, cena por cena. Vou tentar ser mais rápido, vou tentar me limitar. Se eu conseguir parar nos 40 minutos, já vai ser uma vitória, já vai ser um sucesso. Mas vamos lá, vamos começar. Esse filme começa assim com uma cena, então, explicando mal e porcamente como é que o Zé do Caixão sobreviveu, sabe? Então os médicos assim cuidando dele com uma faixa assim nos olhos dele e tudo mais, dizendo que ele não vai ficar cego. Aí meio que tu entende que ele não morreu, ele só foi atacado pelos alienígenas, gente. O que foi isso? Foi atacado pelas almas ou pelos zumbis, sei lá o que aconteceu no final do primeiro filme exatamente, sabe? Mas ele não morrerá, né? Aí depois mostra assim, meio que ainda tá aparecendo os créditos, sabe? Aí mostra assim os caras falando assim, os advogados, juízes falando assim, depois que não conseguiram prova o suficiente para incriminar o senhor Josefel Zatanas, né, ou Zanatas. Agora eu não tenho certeza se é Zatanas, acho que é Zanatas. Josefel Zanatas é o nome dele, né? Então não tinham dado esse nome no primeiro filme não, sabe? Esse título resolveram elaborar ele pro segundo filme mesmo, né? Aí depois quando for, antes de aparecer assim o título do filme, aparece o Zé do Caixão tirando a faixa dele com a visão dele perfeita, imagino, né? E ele dá uma gargalhada assim, tipo assim, estou de volta, sabe? E aparece o título do filme assim, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, né?
Aí mostra, assim, outra cidade, assim, ou a mesma cidade, nunca é estabelecido se essa é a questão, mas mostra uma cidade interior de São Paulo, né? E tem umas pessoas assim na rua festejando, faceira, alegre, né? Nunca é estabelecido também quanto tempo passou do primeiro filme pro segundo, né? Esse tipo de coisa fica, ah, né, subjetivo pra caralho, né? Aí as pessoas estão festejando, faceira, dançando na rua, assim, e quando o Zé do Caixão tá chegando, rola aquela coisa bem, assim, num pique cômico, sabe? Das pessoas tudo começam a fugir, se esconder, sabe? Tipo, ah, não, mas chegou Zé do Caixão, mas todo mundo sai da rua. Acabou a alegria, acabou a diversão, né? Todo mundo sai do caminho e o Zé do Caixão ele chega e ele fala um dos seus, né, um dos seus pequenos discursos falando, ah, o povo não mudou nada, continua sendo a mesma espécie covarde, ignorante, que não sei o que lá, mas eu vou, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que, né, eu tenho que guiar essas pessoas, porque eu sou o homem superior, então dá pra ver que agora ele tá com uma agenda mais ambiciosa. No primeiro filme, meio que a única coisa que ele queria fazer é ter um filho, agora além disso ele acredita que ele tem que guiar as pessoas porque ele é o homem superior, né? Ele fala uma retórica bastante de instinto e o caralho, e controlar os sentimentos, não ter sentimentos, sabe? É um bagulho bem doido, assim, que o resto do filme inteiro ele fica se repetindo pouco a pouco, elaborando cada vez mais esses desejos dele, né? Aí nesse filme ele vai ter um ajudante corcunda chamado Bruno. Eu acho que ele é o mesmo ator que fez o Antônio no primeiro filme, só que daí ele tá com muita maquiagem, tipo, no rosto dele, sabe? Como se ele tivesse algum ferimento, alguma marca, alguma cicatriz. E também é uma corcunda, que obviamente também é artificial, né? Uma corcunda falsa e tal. Mas ele é bem aquela pegada, assim, do ajudante de filme de terror mais antigo ainda que Zé do Caixão, sabe? Tipo, filme do Drácula, sabe? Que tinha o Igor. E o filme do Frankenstein, que o Doutor Louco sempre tinha um ajudante ali e tal, geralmente era uma pessoa assim, corcunda ou feiona assim também, tá? Pra fazer esse processo, né? Então o Zé tem esse ajudante nesse filme, né? E daí ele começa a dar uma palestrinha pra esse cara sobre a perfeição das crianças, né? Reforçando um tema, um assunto que eles tinham tocado minimamente no primeiro filme, né? Que era o quanto ele supervalorizava as crianças. Daí ele vê que aquele papo de que as crianças são perfeitas, mas que infelizmente elas crescem e viram adultos burros, estúpidos, né? E daí quando vê assim, rola uma cena assim do Zé perceber que tá se aproximando uma moto, assim, das crianças que estão brincando assim na rua, né? E daí ele corre assim pra salvar a criança, sabe? Ele realmente ele pula assim, tira o garoto da frente da moto, o motociclista tomba assim, ele capota assim na moto e tal, e vai lá ver o que aconteceu, né? E daí o Zé fala pra criança, ah, não, tudo bem, já foi só um susto, né? Então meio que não dá pra entender porque que eles quiseram começar esse filme mostrando uma cena assim pra criar uma espécie de compaixão. Talvez para deixar bem claro que quando se trata de crianças, o Zé não é o mesmo filho da puta que ele é em qualquer outra situação da vida dele, né? Aí, depois disso, ele fala mais umas palavras a respeito das crianças, tipo, pro nada, e daí o velho não, o cara que quase atropelou ele fala bem assim, ah, deve ter sido Deus que te colocou ali, foi um milagre. Daí ele fala, e o Zé fala assim, um milagre? Deus, por que que não foi o diabo, então? Daí ele fala bem assim, ah, ele adverte o piloto que, né, se mais uma vez acontecer algo desse tipo, né, nem Deus vai conseguir salvar ele das consequências, né, entendeu? Deixou o cara com uma ameaça, né? Aí ele volta pra casa dele, né, ou melhor dizendo, pra funerária dele, na verdade, né, e ele é elogiado pra uma mulher que é nova na cidade e tal, né? E daí ele pergunta, ele descobre que é essa mulher perguntando pro ajudante dele, né, que no momento nenhum tu sabe quem é esse cara, porque que ele ajuda o Zé do Caixão, né? Tu assume talvez que o filme passe e fique pulando de tempo pra frente frequentemente e não nos mostre, sabe? Porque simplesmente tu não entende porra nenhuma de onde tá vindo essa gente toda, né? Essas coisas que eles estão nos apresentando do nada. Daí fala que essa mulher daí ela é herdeira da família Morante, né? Que eu até, na primeira vez eu até achava que ela podia ser a mulher que fica no final do primeiro filme, sabe? A Marta Queiroz, né? Mas obviamente que era, né? Como eu falei, nunca imaginou que ia estar fazendo o segundo filme. Então é. Mas dá pra ver que é a mesma linha de personagem, digamos assim. Uma mulher de uma família que chegou há pouco tempo na cidade, entendeu? E tem um pouco mais de interesse no Zé do Caixão do que as outras mulheres que desprezavam ele, né? Aí já começa o filme com o Zé. Uma das primeiras cenas logo também é ele vai lá e sequestra três mulheres. A gente só vê ele fazendo um discurso de que ele quer encontrar a mulher perfeita para gerar o filho dele, e daí passa por cinco cenas distintas que mostra ele sequestrando uma mulher. Sabe? Três.
Essas cenas são bem simples, tipo, duas mulheres sozinhas e outras duas que ele pega junta, são duas irmãs, né? Ele sequestra e outras duas dessas cenas são mais longas, né? Uma dessas mulheres é a terceira que vai mostrar ele sequestrando, que antes da mulher ser sequestrada, mostra ela sendo escrotizada por um marido bêbado, o cara tá assim, eu tô bêbado, que não sei o que lá dela. Mas tu tem que pensar agora que a gente vai ter um filho, e o cara fala bem assim, eu não importo, a criança que nasce bebendo, sabe? Ele fala um bagulho bem escrotão, assim, daí a mulher fala assim, eu vou embora, não vou ficar aguentando essas coisas. Aí ela vai até o quarto dela, pega a mala dela e daí ela é sequestrada, né? Essa cena já é mais longa do que as outras. As outras meninas literalmente só mostram o rosto delas, depois elas olham pra um lado fora da câmera e dão um grito, entendeu? E tu entende que o Zé foi lá buscar elas, entendeu? E a última mulher que que, que ele vai sequestrar é a Márcia Morante, né? Inclusive ela fala. Não tinha falado que o nome dela era Márcia, eu acho. Ou tinha, sei lá. Mas enfim, o nome da mulher é Márcia, né? É a mulher que lá que já tinha de elogiar o Zé do Caixão depois que ele salvou o menino, né? E daí, quando ele vai agarrar ela por trás, ela fala assim: não é necessário violência, né? Dando a entender que ela já foi por boa vontade, né? Então, deixando ainda mais claro que ela não vai ser uma personagem qualquer, né? Provavelmente, né? E daí depois disso tu corta pra uma cena onde tem um careca, né? Um careca mal encarado. Não acho que seja o mesmo ator que interpretava um careca mal encarado no primeiro filme, mas acho que é um personagem derivado daquele, né? Ele é chamado de Truncador, né? E daí ele tá sendo interrogado pela polícia a respeito do desaparecimento das mulheres, né? E daí o coronel da polícia fala bem assim, fala pro delegado, pro detetive que não, que ele confia no Truncador e que se o Truncador fosse o culpado, ele podia levar o coronel junto pra cadeia. Ele, não, tá bom, então não vamos, né? A gente só tá perguntando pra descobrir, né? Porque, né, subir não, desaparecer 6 mulheres numa cidade interiorana é bastante coisa já, né? Aí mostra os moradores depois conversando assim, que deve ter sido o Zé do Caixão, porque ele tem pacto com o capeta, porque isso, porque aquilo, e tentam intimá-lo, né? Aí o Zé aparece bem na hora que as pessoas estão falando isso, e ele começa com um discurso ali, sabe? Falando que, por que vocês estão falando que sou eu? Por causa do jeito que eu me visto? Porque eu tenho uma crença diferente? E por que não pode ser você? Ou você que faz isso, você que faz aquilo, sabe? Ele fala com uns papos assim e tal, eu sou tão culpado contra cada um de vocês. Só que a gente sabe que ele é culpado mesmo, né? E fica por isso mesmo, não acaba acontecendo nada. Aí mostra depois ele visitando as 6 mulheres que ele sequestrou e aparentemente ele tá com não é uma relação assim, tipo, as mulheres são todas vestindo assim, uns vestidinhos assim de seda, sabe? Deitadinha num quarto, numa cama bonita cada uma delas, né? E ele chega lá e ele começa a falar um monte de abobrinha e elas não gritam, não interrompem, então meio que dá pra ver que elas estão já estão de boas por terem sido sequestrados, não sei, sabe, que tipo de relação tá rolando ali, né? Aí ele começa a fazer um discurso bem longo nessa cena, falando a respeito do fato de que ele quer ter um filho perfeito, sabe? E que para isso ele tem que ter esse filho com uma mulher que renega a Deus. Aí ele fala que 4 mulheres ele já sabe que não acredita em nada, que são materialistas e tudo mais, e daí uma ele diz que não entende porque ela não casou na igreja, e a outra, a última mulher, que é a tal de Márcia, né? Ele fala que é um mistério, mas que eles vão descobrir ao longo desse teste, dessa prova, e que ainda por cima, né, a mulher que for selecionada para casar com ele, para ter filho com ele, vai ganhar muitas riquezas e tudo mais. Ele abre assim um baú cheio de joias, cheio de ouro. Então, né, nesse filme ele tá ainda mais. Tipo assim, um personagem ainda menos humano do que no primeiro, sabe? Tipo, é umas coisas muito assim exageradas, muito assim coisa da ficção mesmo, né? E daí, é como se fosse um Big Brother, só que, né, tu imagina que as outras mulheres que não foram escolhidas vão ser mortas, né? Porque ele sequestrou 6 mulheres. Se uma delas vai ganhar o direito de ter o filho com ele e ficar rica, as outras 5, tu já imagina que a derrota não vai ser simplesmente ser eliminado da casa, né? Aí rola uma longa cena, assim, a primeira cena de terror mesmo desse filme, digamos, né? Que é uma longa cena de infestação de aranhas, né? Mais uma vez, rola um pouco, assim, de mostrar já um pouco de carne. A primeira mulher deitada dá pra ver, assim, a coxa dela, a bunda dela, assim, tal, que já é, né? 1967, entendeu? No começo ainda do período da ditadura militar, isso daí ainda era bastante carne, né? Bastante chocante, né? E mais uma vez, essa cena é efetiva, né? É uma cena que com certeza é assustadora, para pessoas que têm medo de aranha, porque nessas aranhas de verdade, e nessa cena daí são várias e várias e várias e várias mesmo, sabe? Eu não sei quantas aranhas foram colocadas nessa cena daí e tal, mas as aranhas andam pelo corpo das mulheres, a maior parte da cena é uma cena longa, dura tipo uns 5 minutos, sabe? E nos primeiros 2 ou 3 minutos é só música tocando, as aranhas perambulando pelo corpo delas, algumas aranhas andando pelas coxas, tipo, dá pra ver que os animais estavam andando solto aí e tal, e eles foram pegando as cenas, né? E é como se as mulheres tivessem dormido, não tinham se acordado ainda, sabe? Então rola
essa parte louca daí e tal, nesse momento, que eu imagino que deve ser muito agoniante. Em primeiro lugar, até pra gravar, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu não sei se conseguiria gravar uma cena dessas, então eu dou muito crédito pra essas mulheres que gravaram essa cena, porque deixar 3, 4, 5, 6 aranhas, aquelas bem grandes, pretas e peludas, né? Aí, deixando de lado possíveis piadas, possíveis memes, eu tô falando dos animais mesmo, né? Das aranhas reais. Então, com certeza, não é uma cena muito fácil de gravar, não é muito confortável de gravar essa cena, não. Né? E daí, passado alguns 3 minutos, elas começam a se acordar uma após a outra e começam a surtar, a gritar, a berrar, né? Rola aquela cena assim do pavor. O Zé do Caixão ele abre a porta, ele começa a observar as mulheres e tem uma delas que tá de boas, né? Que é quem? É a Márcia, né? Pra continuar construindo essa história de que ela será a escolhida. E na verdade já é escolhida e tal, esse era o único teste, né? Ele fala assim: ah, suas covardes, medrosas, ele até usa uma palavra que, né, eu tive que deixar guardada aqui pra comentar com vocês, porque foi eu aprendendo dialeto novo, né? O nome da palavra pusilânime, né? Ele chama-se ele fala suas covardes, medrosas, pusilânimes. E eu falei, quê? Eu ouvi certo, daí eu consegui pesquisar a palavra e encontrei. Realmente pusilânime. E pusilânime é uma maneira, né, snob de chamar as pessoas de covarde, de medroso e tal, né? Mas também é tipo alguém frouxo, sabe? Em vez de falar que a pessoa é frouxa, que ela não tem coragem, que ela não tem energia, que ela não tem ímpeto, tu pode falar que ela é pusilânime, né? Mas é isso aí. E daí o ajudante dele lá, o cara corcunda, né? O Bruno, recolhe as aranhas todas, né? E daí tal, ele chega assim pra aquela mulher, a que ficou de boas, a que não fez um escândalo, né? Ele chega pra ela assim, ah, me espere no meu quarto, né? E as outras 4 ele leva junto com o Bruno pra um laboratório, né? É, exatamente, agora ele tem um laboratório, que é um set bem legal, né? Como várias coisas desse filme é muito legal eu tô ficar olhando e sabendo que tem coisas, tipo, são todos objetos reais na frente de uma câmera, entendeu? Não são CGI, não são efeitos especiais só pra fazer a cena rapidamente. Então, cada coisa que tu tá chegando nesse tipo de laboratório, com uns barulhos bizarros tocando, sabe, assim, ó, sabe? Uns efeitos assim sonoros muito bizarros de sci-fi antigo, né? Então agora ele tá realmente com um pique assim, cientista maluco, sabe? Mudou a figura do Zé do Caixão, né? No primeiro filme, dá pra dizer que os assassinatos dele tinham eram elaborados, mas eram por objetivos mais práticos, né? Tipo, ele mata a mulher dele porque, ué, meio que, né, ele, não sei, porque sei lá, porque ele era amiga da Terezinha. Aí depois ele mata o Antônio porque era casado com a Terezinha, né? Aí depois ele mata o médico porque o médico podia denunciar ele e tal. Só que agora essas mulheres daí, além de ele ter sequestrado 6, tipo, não precisava ter sido 6 ao mesmo tempo, ele fez meio que um joguinho com elas e tudo mais. Então dá pra ver que ele tá se tornando um psicopata mais elaborado. Ele gosta de fazer essas brincadeiras de gato e rato que no primeiro filme não necessariamente a gente via, né? Então agora tá explorando mais esse lado cientista maluco que já era tradicional do cinema de terror norte-americano, né? Mas aqui no Brasil provavelmente não tinha esse exemplo, né? Essa série do laboratório é bem longa, rola várias coisas lá, né? Tem até uma arpia empalhada, né? A arpia, o animal mesmo, a espécie, não sei se é uma águia, mas eu sei que é uma ave de rapina que tem aqui no Brasil, né? Tem uma arpia empalhada aí no laboratório dele, né? Ele diz pro Bruno escolher uma das garotas, né? O Bruno escolhe uma delas, leva a mulher, sabe-se lá pra onde, e daí até o Zé do Carro já fala assim, ah, não se preocupe, essa de dela não é tão ruim assim. Aí depois, quando o Bruno volta, a mulher tá morta já. Ele fala que, ah, ela gritou, eu tentei segurar pelo pescoço, mas o pescoço dela é fino, fino. Desculpa, desculpa, chefe ou mestre, não sei como é que ele, não me lembro como é que ele chamava o Zé. O Zé fala, não se preocupe, o presente era pra você. Daí ele fala, ele abre uma porta assim e tal, né? E daí ele fala assim pras, ah, tem uma, é legal que a hora legal não, mas é engraçado. Pra mim é cômico, entendeu? A cena é que, primeiro que o Bruno tá levando uma das mulheres, é uma das irmãs, né? E a outra irmã tenta se meter e o Neto do Caixão dá um tapa assim na cara dela, assim, pare que eu não gosto de drama. Eu falei assim, como assim drama? Era uma mulher sendo levada pra morte, né? Aí depois, assim, que elas veem o cadáver da mulher morta, né? Da mulher morta que foi trazida de volta, né? Ali na frente delas no laboratório, né? Elas começam a dar uma choradeira de novo, e ele fala assim, chega, quietas que eu não gosto de lamúria, né? Ele vai lá e abre uma porta, né? Ele fala assim, agora vocês têm 2 escolhas, né? 2 opções, né? Dizendo, ou vocês podem seguir essa porta, seja lá pra onde que ela leva, ou vocês podem então, né? Ele fala assim, Bruno, primeiro eu achava que esse Bruno que ele falava era tipo pra dizer que teriam que ir com o Bruno pra algum lugar fazer alguma coisa, né? Mas daí, como ele fala Bruno, depois ele pega um vidro, ele abre aquele vidro, derrama
o que tá naquele vidro na cara da defunta, né? E é um bagulho assim que corrói a cara dela com um efeito prático muito engraçado, né? De 1964, mas é meio que fica com um aspecto de como se tivesse caído um ácido na cara da morta, sabe? E as gurias ficam todas horrorizadas, começam a gritar, né? E daí elas tinham opção, e dá pra te entender que é a mesma coisa que aconteceu na cara daquele Bruno, entendeu? Talvez o Zé do Caixão já torturou ele em algum momento, já esfregou alguma coisa na cara dele, porque parece que ficou com o mesmo aspecto, pelo menos a mesma maquiagem e tal, né? Aí quando vê assim, as meninas todas escolhem entrar lá na sala, na porta que leva, sabe-se lá pra onde, né? Aí vai uma das cenas, depois dessa cena rola uma das cenas assim mais malucas, assim, mais assim, absurdas, assim, de terror mesmo desse filme. Claro que tudo, você sempre tem que, não pode se esquecer que, né, os efeitos especiais não são muito bons, a atuação também não é, né, é meio canastrona e tudo mais. Então, isso daí suaviza, né? Mas se tu ignorando essas coisas de lado, só pensar nessas cenas em questão, assim, conceitual, elas ficam muito pesadas. Por exemplo, essa cena que vai rolar em questão agora, ele sobe lá pra se deitar com a outra mulher, né, com a Márcia, que ele escolheu pra ficar, pra ter um relacionamento com ela, né? E daí ele abre um alçapão assim nesse quarto dele que ele vai transar com a mulher e lá daquele alçapão mostra as 4 meninas que estão dentro de uma sala, né, abaixo deles. E nessa sala daí ele começa a soltar várias cobras, várias e várias cobras assim e tal, né? E daí ele começa a ficar com a mulher lá em cima, sabe, se agarrar com ela. Provavelmente eles iriam iniciar um sexo, nunca fica claro se eles transam realmente ou não transam, né? Enquanto isso, tem um monte de mulher gritando, sendo atacada por cobra, né? E mais uma vez, são cobras de verdade, então essa cena também é muito apavorante pra pessoas assim e tal, né? Então vocês pensam nessa cena daí e tal, 2 pessoas metendo, enquanto abaixo delas tem 4 mulheres sendo atacadas por cobras até a morte, né? E daí quando vê assim, né, quando já tá rolando assim por bastante tempo, assim, isso daí, tocando uma música meio que clássica assim no fundo, a mulher que tá beijando o Zé, a Márcia, fala assim: "Ai, não, Zé, pare com isso, eu não consigo, né? Você tem que parar com essa violência, com essa crueldade". Daí ele fala assim, daí ele para de agarrar com ela, deu pra ver que ele, tipo, broxou, o fato dela não tá aceitando as coisas absurdas dele, broxou ele se iludiu, entendeu? Por causa que ele criou uma mulher perfeita, que vai ter um filho perfeito com ele, entendeu? Que renega Deus, que é uma mulher ruim, que nem ele também, sabe? Ele tá sendo mais exigente, no caso, né? E daí ele chega assim, ele começa a ver as mulheres lá embaixo morrendo, uma após a outra, ele acende o cachumbo dele enquanto ele fica examinando as mulheres morrendo. Ele até fala pra Márcia assim: "Ah, se tu quer que elas sejam salvas, desce lá e ajuda elas". Daí ela não faz nada, ela fala: "Não tenho como", né? E daí a última mulher que tá morrendo é aquela que tava deixando o marido bêbado, sabe? Aquela que ia largar o marido e tal. E daí ela fala bem assim pra ele assim: "Tem mais uma cena assim de amaldiçoamento, sabe? Basicamente, que nem a Terezinha fez antes de cometer suicídio. Nessa situação dela, ela não ia cometer suicídio, né? Ela tava sendo sufocada por uma cobra. Cara, e essa cena aí até que é bem boa, sabe? Porque, tipo, o lugar que elas estavam era um lugar meio que, assim, sinistro e tudo mais, né? Era um lugar que parecia um calabouço, assim, mesmo de filme de terror. Ela tá sendo atacada por cobras reais, né? E essa mulher daí, tá, já tem 3 mulheres mortas lá no corpo, na volta dela, né? E ela sendo sufocada por uma cobra, começa a rogar praga pro dentro do caixão, dizendo que, assim, que isso não vai ficar por isso mesmo. Fala um monte de coisa mais elaborada do que vou conseguir cuspir aqui agora, né? E daí ela fala a frase, né? Assim como a Terezinha falou que a meia-noite ia levar a alma dele, aí ela fala essa frase. Esta noite ela fala assim que a meia-noite eu encarnarei no teu cadáver, que ela ia voltar atrás dele e tudo mais, né? Com o mesmo pique, aquela coisa. E o Zé encarando ela, fumando um charuto, assim, e tal, sabe? Então essa cena daí até que é boa, sabe? Que nem eu falei, se tivesse, né? Se tivesse um remake dessa cena, né, cara? Não venha dizer pra mim que não tem como montar uma cena assustadora dessa forma, sabe? 2 pessoas se agarrando numa cama, sabe? Tocando uma música clássica enquanto tem 4 mulheres sendo mortas por serpentes. Não vem me dizer que isso não é uma coisa feita de... Parece um pesadelo, sabe? Com certeza tem seu potencial, né? Aí depois que ele fala pra Márcia sair do quarto, que, né? Daí ela fala assim, ah, não, ela fala bem assim, ah, como você vai me matar, que eu não sei o que lá. Daí ele fala assim, não, eu não vou te matar, vou deixar você ir embora. Daí ela fala assim, ah, você não tem medo que eu lhe entregue lá assim? Ele fala assim pra ela, você não vai me entregar, porque eu vi nos seus olhos que você me ama, né? E daí ele manda ela embora, diz que ela pode esperar ali, que depois ele vai, né, levar ela pra fora da casa dele, né? E daí chama o Bruno ali pra entrar, daí ele fala assim, esse é outro dos, que nem eu já falei no primeiro filme, que ele continua mostrando que ele tem um requinte de crueldade, vai mostrando que ele é realmente um psicopata, e, né, não só pelas coisas que ele faz, né, hoje, agora nesse filme, de mais do que nunca, né, mas uma das
uma cereja nesse bolo de violência que ele acabou de cometer, é que ele fala assim pro Bruno, depois que ele tá do lado dele, ele fala assim, ó, limpe essa sujeira, né? Falando a respeito dos cadáveres das mulheres. Então, tipo assim, é brutal, cara. Especialmente o Zé do Caixão é um tremendo filho da puta, sabe? É um verdadeiro vilão, né? Aí já troca pra cena dela sendo desovada, entendeu? Ela sendo tocada num pântano, assim, num rio, né? Com uma pedra amarrada, então, né? Vão jogar ela dentro do rio. O Zé empurra uma com o pé e o Bruno empurrando o cadáver de outro, assim, com as mãos mesmo, né? E daí mostra assim um diálogo com pessoas da polícia e tudo mais com a Márcia dizendo que ela tinha viajado, por isso que ela estava sumida e que ela não sabe das outras 4 meninas, né? Então realmente o Zé estava certo quando ele disse, das outras 5 meninas, né? O Zé estava certo quando disse que ela não denunciaria ele. Daí ele fala assim, bem, então é isso aí, a gente continua tendo 5 mulheres desaparecidas, né? A Márcia não tem nada a ver com isso, vamos continuar as buscas, né? Porque agora ele sabe que as 5 estão mortas, né? Enfim, a Marta daí é convidada para uma festa, a gente ouve eles falando que vai ser um, uma filha do coronel que tá chegando à cidade, vão fazer uma festa para ela conhecer as pessoas e tudo mais, né? E quando o Zé tá saindo dessa sala, onde primeiro tava tendo a conversa a respeito, né, das meninas desaparecidas, depois virou um convite pra Márcia, né? O Zé ele dá de cara com um truncador, né? Que é o careca mal encarado, e dá pra ver que ele dá um. Ele não fica encarando o Zé, ele fica assim no meio do caminho, eles vão rolar um fight, tu pensa, bah, o careca mal encarado, assim, tal, com uma regata, assim, um olho meio dele meio bugado, meio preto, estranho, assim, sabe? Parece que eles vão sair no fight. Quando vê assim. Né? É a primeira vez esse filme que rola aquele efeito no olho do Zé do Caixão, sabe? Como se. Só que no primeiro filme é como se ele fosse fazer isso na hora que ele fosse hipnotizar alguém, digamos assim. Agora, nesse segundo filme, parece que acontece isso quando ele vai atacar alguém, sabe? Só que como ele tá no meio da rua, né, no lugar público, tu imagina que ele não vai matar ninguém. Então, ele vai até um cara que tá com uma bengala, ele cata a bengala do cara e você pensar que ele vai dentar a bengala na cabeça do careca. Não, cara, ele faz muito pior que isso. Ele coloca a bengala assim no, atrás, assim, na nuca do cara, começa a girar ele, assim, sabe? Dá um giro, assim, na volta com o corpo do careca e depois chuta, assim, o peito do careca, o careca cai no chão e tu fica assim, mano, como é que isso ia machucar alguém, sabe? E daí ele cumprimenta a moça que tava chegando na cidade, a moça cumprimenta ele, mostra que não se importou, né? Não, o fato dele ter batido no careca pra ela não foi um problema, né? E daí ela pergunta quem é esse moço, né? Falando do Zé do Caixão. E a irmã dela, ou sei lá, quem é que tava com ela dentro da charrete, fala bem assim: ah, ele foi convidado, ela fala assim: não, ninguém gosta dele na cidade, inclusive seu pai, né? Que o pai dela é o coronel, né? Aí a gente vai pra cena da festa, que essa aqui é outra dessas cenas assim tal, que com certeza, né? Num, num remake, digamos assim, dá pra te fazer ela ser muito, muito boa, porque ela é bem breve, sabe? É simplesmente o Zé do Caixão chegando na festa, né? Ele tá com a roupa levemente modificada, ele continua com a cartola, mas sem a capa, pelo menos, e com um terno, né, de gala, assim, então. E ele tá entrando assim, tá? E o cara vai barrar ele e fala, ah, só pode entrar pessoas com convite. Daí ele puxa um convite como esse, né? Ele entrega assim pro cara, o cara deixa ele passar, todo mundo já para, a festa literalmente para pra ficar olhando pra ele, né? Como sempre, e ele vai caminhando entre todos os olhares em direção à mulher que tá tocando piano, sabe? Tá aí, essa cena é literalmente uma coisa que dá pra te imaginar hoje em dia com os efeitos especiais, sabe? Que as pessoas gostam de usar no cinema hollywoodiano de hoje em dia, sabe? O cara caminhando assim em direção à mulher, sabe? Sentado tocando um piano e todo mundo só olhando pra ele assim, tal. Toda a cena se foca nisso. Aí ele chega até a guria assim e tal, né? Imagino que era pra ser um sussurro, né? Mas do jeito que a gente enxerga, não parece sussurro. Parece que ele tá falando em claro e bom som pra ela, né? Que ela tá tocando piano, depois ela para e olha pra ele. E ele fala bem assim, ó. Amanhã, à meia-noite, espero-a na Alameda das Flores Vermelhas, né? E dele dá as costas pra ela e quando vê, chega o coronel, né? O pai da guria chega assim pra ela e fala, o que que o seu menino falou? Ele disse, que eu toco bem. Então, tipo, você deu pra entender que foi tipo um sussurro, só ela ouviu e que ela mentiu, né? Então, né, a próxima cena que a gente veja é essa, a cena da Alameda das Rosas Vermelhas, né? É uma cena assim, ao mesmo tempo que ela brega, cafona, canastrona, ela tem umas coisas assim, no mínimo interessantes, né? Que quando eles chegam lá pra se falar, o Zé do Caixão fala assim: você não tem medo de mim, você não me teme? E ela fala assim: não, né? Daí não sabe que as pessoas me consideram um assassino, um sanguinário, uma pessoa ruim. Daí ela fala assim: ah, eu não temo, que não sei o que lá. Daí ele gruda ela assim na parede, puxa uma navalha, coloca a navalha no pescoço dela e começa a fazer umas perguntas assim: o que é o sentido da vida? O que é não sei o que lá, uns interrogatórios. E ela vai respondendo que quer ele, que deseja ele, que quer estar com ele. E daí quando vê ele
passa a navalha assim nela, mas não pra matar, sabe? Ele só deixa escorrer um pouco de sangue do pescoço dela e fala bem assim que dá a entender que ele gostou dela, elogia ela e fala bem assim, se você for uma mulher perfeita, nós vamos ficar juntos no momento, quando a hora for certa, no momento propício, algo tipo assim, né? Então, tu vê que essa guria também é perturbada das ideias, né? Ela passar por uma experiência dessas e continuar interessada nesse homem, é que a bichinha é louca, né? O nome dela é Laura, inclusive, o nome dessa mulher, né? Aí passa assim, a próxima cena é na casa dessa menina, né? E pelo jeito, as pessoas de alguma maneira estão sabendo, né? Ou souberam que os dois se encontraram, ou estão sabendo que eles vão se encontrar, né? Porque o irmão dela, o tal, um cara, um personagem que não tinha aparecido até então, eu acho, o tal de Cláudio, ele vai até o quarto dela e chega assim pra ela assim, irmã, você não pode crescer com esse cara, ele é o próprio diabo, que eu não sei o que lá. Daí ela dá uma das frases mais, assim, brutais, né, desse filme. Ele olha assim pro irmão dela e fala assim, irmão, não, ele fala assim, sou uma mulher diferente, meu irmão, contento-me apenas em ser a esposa do diabo. Daí eu fiquei assim, caralho! Daí teu irmão dela ergue a mão pra ela assim, a menina, vou te dar um tapa. Daí ela fala, bate, pode bater, dá na minha cara, filho da puta. Mas sério, eu achei muito, essa frase eu achei muito louca, né? Aí esse maluco, o Cláudio, ele vai até a casa do Zé do Caixão, né? E ele chega lá dizendo que oferece o dobro do valor das propriedades do Zé do Caixão para que ele pegue essa grana e se mande da cidade, né? Pelo menos esse é o único personagem que tá conversando com o Zé do Caixão, olhando ele nos olhos, sabe? O tempo inteiro, enquanto o Zé continua com a mesma postura de pompa dele, o guri pelo menos não fala olhando pro chão, né? Ele tá mostrando que ele tava decidido no que ele queria fazer. Só que, né, mesmo assim ele não deixou de ser burro. Aí o Zé aceita a proposta, ele fala, tá bom. E o guri fala que até o final da tarde ele vai aparecer com dinheiro, né? Aí o Zé visita a Márcia Morante, né? Que a Márcia Morante é a primeira mulher, aquela daquelas 6 que ele sequestrou, a única que ele não matou, sabe? A que ele estava interessado antes da Laura, né? E daí a mulher fala assim pra ele, veio aqui para me matar. Daí ele fala assim, ao contrário, vem pedir a sua colaboração, né? Então, ele ia pedir de mais ajuda da mulher que até agora podia ter denunciado ele e não denunciou, né? Aí o guri volta lá, né? O irmão da menina, o tal de Cláudio, volta lá para levar o dinheiro pro Zé do Caixão. E o Zé do Caixão ainda pergunta assim: alguém sabe que sobre o nosso acordo? Ele, não, ainda ninguém sabe. Que nem um imbecil, né? Aí ele é sequestrado, ele é capturado. O Bruno, aquele ajudante do Zé do Caixão, chega por trás dele, começa a sufocar o guri. E o Zé do Caixão pega a mala cheia de dinheiro, dá com a mala na cabeça do guri e o guri apaga, né? Aí o Corcunda sai arrastando o moleque lá pro interior da residência. Ou do. Melhor, deve ser interior da funerária, né? E daí, ah, enquanto isso, daí, não, depois que termina essa cena, eles mostram uma cena de amasso, né? Uns pega entre a Márcia e o Truncador, né? O Truncador é o careca bombado e tal. Daí dá pra te entender que meio que é um golpe, tá ligado? Dá pra te entender que isso daí é o pedido do Zé do Caixão, sabe? Ele tinha algum plano pra esse careca daí e tal, que envolvia daí a Márcia começar a ficar com ele e dizer assim, eu preciso de... O cara, ele fala assim, não, primeiro ela elogia o corpo dele, assim, como você é fortão, truncador, parece um Hércules, fala assim dele, eu também gosto de você, quero uma pra mim, quero ficar com você só pra mim. Daí ela fala desse, não, que ela precisa de muito dinheiro, que ela precisa de presentes e de alguém que tenha dinheiro pra gastar com ela. Daí ele fala assim, eu vou ter muito dinheiro, terei todo o dinheiro que você precisa. Daí ela fala, tá bom então, né? Preciso dar grana então, cuzão. Né? Aí chega o Bruno, né, o Corcunda, ele chega lá no bar e ele anuncia um desafio de pôquer, tá ligado? Ele fala que o chefe dele, né, quer pegar e jogar pôquer com qualquer pessoa que aceitar. E quem aceita o desafio é o truncador, né? Ele fala assim, diga para o seu chefe trazer muito dinheiro, né? Daí o Corcunda fala que daqui a 1 hora o Zé do Caixão vai lá, né? Aí chega a cena assim, então, que antes de rolar o jogo de pôquer, vai rolar uma cena de execução do irmão da menina, sabe? Do irmão da Laura, o Cláudio aquele, né? Que tinha sido sequestrado agora há pouco, né? Aí, primeiro, o Zé do Caixão, assim, tá mostrando o quanto ele tá mais elaborado nas execuções dele, né? O guri tá preso, ele tá, assim, com uma coisa enfiada na boca, né? E amarrado e tal. E daí, ele, na frente do rapaz, assim, ele mostra uma pedra grandona esmagando um rato, né? Um rato branco, aqueles e tal, né? E daí, depois ele levanta a pedra, bota o guri lá deitado, e daí ele faz um longo discurso sobre Deus, que se Deus existisse, isso não estava acontecendo, sabe? Deus não estava. Se Deus existisse, quem estaria deitado ali seria Zé do Caixão e quem estaria em pé era o rapaz, mas né, não existe uma força justiceira invisível, as pessoas podem fazer o que quiser e que não sei o que lá, mas né, que ele não ia ser injusto.
Aí ele pega assim, ele toca fogo assim na corda da pedra, né? Como se fosse assim, pra pedra cair, né? Só que daí a pedra também tem um mecanismo e tal, né? E daí ele manda o mecanismo começar a ser ativado, né? Que tá sendo controlado pelo Bruno, pelo Corcunda. Aí a pedra começa sendo baixada, 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 começa a esmagar a cara do guri, assim, já começa a escorrer sangue dos olhos dele, e do nariz, e do olho, da boca, sabe? Toda a cabeça dele já tá sendo espremida, e daí ele fala assim, para! Daí a música que tava tocando para, tudo para, a cena toda para, assim. Daí ele fala assim, agora eu vou deixar as custas de Deus, então, né? Eu acendi ali aquela corda. Se Deus existe, ele vai apagar esse fogo daí e tal, e tu vai ficar vivo. Agora, se Deus não existe, o fogo vai terminar de queimar aquela corda e ela vai cair, vai esmagar a tua cabeça, que não sei o que lá. E daí ele começa a dar mais uns gritos, uma alegria e festa, só que daí no final ele tava só brincando, né? Ele manda o Corcunda apertar o botão de uma vez e a pedra estoura o coco do guri, o guri vira, né, churume, né? E nós vamos pra cena do poker, imagina, né? Ah, não, antes de ir pular pra cena do poker, ah, não, agora essa aqui eu até fiz uma anotação, ó, da última frase que o Zé do Caixão fala pro rapaz antes dele mandar o Corcunda explodir a cabeça dele com a pedra, né? Ele fala assim, ó, se passares pelo céu, manda lembrança aos anjos, mas se teu fim for no inferno, dá meu endereço ao diabo! Ele grita assim, tá! A pedra estoura a cabeça do garoto, e eu vou dizer, olha, é outra cena bem feita, sabe? É outra cena bem interpretada, é outra cena que tem impacto, né? Aí corta direto pra bunda da Márcia, ela tá deitada assim e tal na cama, só de calcinha, né? Uma coisa até bem bonita pra 1967, né? E daí ela dá mais uma engambelada ali no truncador, fala que ela quer muito dinheiro, que ela precisa, e ele fala, ah, eu vou ganhar dinheiro do Zé do Caixão lá, jogando poker, jogo poker desde criança, sou muito foda, sou muito braba dela. Fala isso aí, depois que tu voltar a gente vai comemorar então, né? Daí o cara vai lá todo faceiro, né? Aí rola a cena da partida de pôquer, que é bem legal. Meio que dá a entender que o Zé do Caixão tá roubando as custas do. Ah, não, 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 ele não tá roubando. É por causa que o Bruno, uma hora, olha pra ele assim e tal, ele faz um sinal pro Bruno. Mas era um sinal pra outra coisa, porque mostra na cena a seguir o que ele tava fazendo sinal. Ele joga pôquer com o cara e ganha. Mostra ele ganhando sessões direto ali e tal, tirando todo o dinheiro do careca, né? E daí, essa cena do poker é bem divertida, sabe? Porque eles vão falando se quer mais carta ou não quer mais carta. E o aspecto todo dessa série é muito realista, porque, tipo, no meu lugar é muita gente feia, tá ligado? Tudo tem gente feia. Não tem. Ninguém nesse filme daí era ator de verdade, eu acho, tá ligado? Algumas das mulheres são atrizes mais bonitas, assim, eles colocaram. A mulher que interpreta a Márcia, por exemplo, é uma mulher bonita, dá pra ver que era uma das poucas pessoas desse elenco que realmente era, devia ser alguém que trabalhava com a imagem, mas a grande maioria do pessoal desse filme, cara, é feião. O bar era feião, as cartas são sujas, tem um aspecto, sabe, de realismo que raramente tu consegue ver nos filmes de vez em quando, porque é tão perfeito, né, tão artificial, e esse filme daí não, nada é perfeito, é totalmente imperfeito, então essa cena das cartas, da ambientação toda desse bar, realmente é um transporte pra 1967, né. Aí ele ganha do truncador, ele fala, vai ver, eu sou o próprio diabo. Fala assim, né? E daí o truncador pega assim e ele tá largando no bar, né? O Zé do Caixão fala assim, tem até semana que vem pra me pagar meu dinheiro, né? Daí o cara se manda e de quando ele tá largando no bar, ele mostra que ele leva uma paulada na cabeça, né? Dada pelo Corcunda, né? E daí depois disso rola uma gritaria, uma barulheira, as pessoas saem correndo pra fora do bar e daí eles encontram o corpo do cara sem a cabeça, né? Jogado ali então, com um saco de dinheiro e, né? E daí meio que dá pra te entender que eles estão querendo colocar a culpa no truncador, né? Aí ele tá sendo encarcerado e a Márcia, né, vai lá e fala que o truncador tava dando em cima dela e ela não queria nada com ele e ele tava dizendo que ia aparecer com um monte de dinheiro, né? E um monte de dinheiro é o dinheiro do cara do o tal de Cláudio. Enfim, o truncador vai para trás das grades e ele fala assim: é mentira, eu não matei ninguém, é mentira. E a gente sabe que ele não matou ninguém, né? Esse careca pode ter uma cara duvidosa, mas ele realmente não matou ninguém. Aí rola mais uma das cenas absurdas desse filme, né? Que esse filme é recheado delas. Uma das cenas absurdas, que é o velório do Cláudio, né? O Cláudio é o irmão da Laura, ele tá sendo enterrado lá e tal. E enquanto tá rolando a cena do velório, das pessoas cantando uma missa assim no fundo, né? A Laura vai até o quintal, ela se encontra com o Zé do Caixão, né? Pra ter um encontro com ele. Tipo, imagina tá se encontrando com um cara que acabou de matar teu irmão. E pra piorar, a primeira coisa que ela fala pra ele, ela fala assim: esse é o nosso momento propício, né? Que ele tinha dito que eles iam ficar juntos no momento propício, no momento certo, na hora certa. E o Zé do Caixão fala assim: matei teu irmão. E daí, e ela, tipo,
beija ele e quero ficar contigo, tipo assim, ela mostra total indiferença, sabe? Então deixa claro que essa mulher com certeza é uma doente, com certeza é uma psicopata também, né? Então eles passam por uma cena de amasso, eles caem no chão, começam a tirar a roupa e tudo mais, enquanto tá rolando uma missa pra Deus em homenagem ao irmão morto da guria, então, tipo, cara, é outra cena muito perturbadora, né? Aí corta pra cena assim do o pai da guria, o coronel, no outro dia, certo, falando assim: maldito seja, maldita seja Laura indo viver com aquele repugnante funerário, né? Então dá pra te entender que eles vão casar, eles vão morar junto, não necessariamente casar, mas pelo menos vão morar junto, né? Porque o Zé do Caixão, né, agora que ele viu que a guria é completamente louca, completamente ruim, ele quer ter filho com ela, né? Então ele manda ela ir morar com ele, e ela aceita, né? Aí mostra que o truncador fugiu, né? E daí a próxima cena mostra que ele não necessariamente fugiu, né? O cara que tava falando, o truncador fugiu, o truncador fugiu. Na verdade, né? Provavelmente ele foi solto pelo coronel, porque mostra o coronel conversando com o truncador falando assim: ah, fala assim pro careca, contratar os melhores pistoleiros que ele conhece, né? Então dá pra te ver que o truncador tem uma conexão com o crime também, né? Então provavelmente o coronel também tem, né? Mas agora eles querem pistoleiro pra quê? Pra matar o Zé do Caixão, tá ligado? Que é um cara que provavelmente é pior do que todos esses pistoleiros juntos, né? Em questão de merecer a morte, né? Aí, a próxima cena também é uma parte, assim, um elemento de construção legal da narrativa, sabe? Que o Zé tá lá no boteco, bebendo um trago lá e tal, como ele gosta de fazer, fumando cachumbo. O cachumbo dele é outra coisa que nesse filme mostra direto, as pessoas fumando em lugares fechados, né? Valeu, 1967. E daí, o cara lá, o viúvo alcoólatra lá da guria lá que tava deixando ele no começo do filme, né? Começa a comentar que a mulher dele tava grávida, entendeu? E daí o Zé do Caixão escuta e ele fica tipo assim, mano, ele fica muito mal dele, chega assim, o quê? É verdade, você não tá mentindo? A sua mulher estava grávida? Jandira estava grávida, que era o nome dela. Sim, ela estava grávida, o bêbado lá assim. E daí ele fica muito louco, sabe? Ele chega com uma cara assim, ó, muito de pensativo, ele vai subindo na casa dele, sabe? Apavoradão, tristão, ele chega no quarto dele, né? Chega na frente da lareira com um olhar distante, sabe? E a mulher dele começa a falar: Zé, fala comigo, né? A mulher dele não, a Laura, né? Mas fala comigo, daí ele dá-lhe um. Não tapa, ele bota a mão na cara dela, empurra ela no chão e fala: Cale-se, chega! Depois ele fala assim: Perdão, Laura, perdão. É que minha cabeça tá tirando a minha paz dela. Fala bem assim: Não se preocupa, se você agiu dessa forma é porque precisava. Então, tipo assim, ela mostra que tá completamente submissa ao cara, sabe? E daí ele fala assim: Laura, eu descobri que uma das 5 mulheres que eu matei estava carregando um filho. Eu matei uma criança, Laura. Então ele tava sofrendo mesmo por ter descoberto que tinha matado um bebê no ventre, né? E daí, olha que a guria responde pra ele assim: não precisa se torturar por isso. Destruíste apenas uma imperfeição. Eu falei: caralho, mano, essa mulher é tão ruim quanto ele. Ela só não faz as coisas com as próprias mãos, né? E daí ele começa a se lembrar cada vez mais da maldição da mulher, né? Essa mulher daí, aquela que tinha feito a maldição pra ele com a cobra, né, e tal, essa daí que é a Jandira, essa aí que tava grávida, então essa daí que tudo se encaixa, né, que é aí que ele vai se fuder, né? E agora nós vamos ver a melhor cena desse filme, né, que ela é uma cena bem longa, se tu for somar todas as partes, deve durar uns 15 a 20 minutos, né, que mostra, assim, que depois que o Zé do Caixão e a mulher dele transam, certo? A Laura, ele tá deitado assim, né? E antes de dormir, essa parte aqui, acho que foi o único momento do filme que eu realmente senti um calafrio de medo, porque quando ele vai se deitar pra dormir, ele olha mais adiante assim, no quarto dele e tem um cara todo preto no quarto dele, tipo assim, é alguém que depois, né, conforme a cena vai desenrolando e as iluminação vai vendo, fica pior, porque tu vai vendo que é só alguém com alguma uma roupa escrota preta, sabe? Alguma coisa que não consegue convencer que é só alguém que tem uma cor preta de piche. Hoje em dia é outra coisa que daria pra fazer melhor. Mas assim que ele vai olhar adiante, tem algo tudo preto no quarto dele, tipo, e não é um bagulho que ele tá vendo um vulto, sabe? Ele vira e já tem alguém ali, e essa pessoa vai andando atrás dele, e ele começa a gritar: Laura! Laura! E a guria não se acorda, entendeu? Dá pra te. Começa a compreender que é como se fosse uma alucinação, esse ser preto, esse vulto preto, né? Não é um vulto, é um ser humanoide. Segura as pernas dele e começa a arrastar ele, sabe? Arrasta ele vai descendo
pelos degraus, pela escada dele, e depois ele vai levando pra um cemitério que eu acho que fica no quintal dele, sabe? Algo tipo assim, né? E daí ele chega lá nesse cemitério, esse ser preto solta ele lá e começa a sair um monte de mão assim do chão, sabe? E ele começa a se apavorar e ficar assustado e tentar ir pra um lado e tentar ir pro outro, né? Até que deu uma hora, algumas mãos apanham ele, sabe? Colocam as mãos assim no pescoço dele e puxam ele com a cabeça pra dentro da terra. E ele vai parar no inferno, tá ligado? E essa cena do inferno é maravilhosa, cara. Ela tem praticamente uns 10 minutos, né? A maior parte dela não tem diálogo, né? Primeiro, começa pelo fato de que ela é colorida, sabe? É a única cena colorida desse, desse filme todo, né? Ele também é preto e branco, que nem o primeiro, só que essa cena toda no inferno se passa colorida e tem, tipo assim, várias questões estéticas mesmo, sabe? Em primeiro lugar, volta pra aquela história de que totalmente sem CGI, sabe? Então, a gente vê muitas pessoas, sabe? Tipo, muitos seres humanos, homens e mulheres, seminus, as mulheres todas com, né, os seios de fora, a única coisa que tanto as mulheres quanto os homens estão vestindo é a parte de baixo, né? Cueca ou calcinha, né? E eles estão tudo assim. A primeira camada que ele vai vendo, ele tá mais escutando vozes, gritos, sabe? E ele vai caminhando, ele tá assustado, ele tá tremendo na base, né? Até que chega uma hora que abre, literalmente o chão abaixo dele se abre, ele cai pra mais uma camada do inferno e lá ele começa a ver uns diabos, sabe? Aí é diabos são seres humanos também, né? Pessoas vestindo uma, uma cuequinha com um rabinho, se eu não me engano, chifres na cabeça, segurando um tridente com a pele pintada de vermelho, né? Os diabos bem estereotipados. E tem várias pessoas assim meio que grudadas na parede, sabe? É como se fosse gente que, tipo, uma parte do corpo deles faz parte da parede e eles estão ali com os braços, as pernas, e eles não conseguem se mexer. E os demônios ficam enfiando assim, sabe? O tridente neles, enquanto eles ficam dando gritos horríveis, e o Zé do Caixão caminhando por esse cenário, sabe? Ele tá indo avançando e a gente vai vendo essas coisas pouco a pouco, sabe? E daí depois vai aparecendo novas armas, sabe? Tem diabos aí que estão batendo nas pessoas de chicote, sabe? Assim, pá, 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 descendo uma chicotada assim no lombo das pessoas, e outras pessoas que, de vez de estar presas, eles estão se arrastando assim no chão, sabe? Eles têm que ir se arrastando pelo chão e os diabos dando chicotada nas costas deles, tipo assim, toma ali, safado, né? E o Zé do Caixão cada vez mais apavorado, cada vez com mais medo, né? E ele chega daí então até um trono, como se fosse um trono assim, tipo, por ele estar no inferno, tu imagina que é tipo assim um trono do capiroto, né? Um trono do capeta. Só que a figura que tá sendo ali em primeiro lugar é o José Mojica Marins, né? O mesmo ator que faz Zé do Caixão, né? Só que ele tá com uma roupa assim que parece grego, sabe? Ele tá com umas folhas gregas assim na cabeça, rodeado por umas mulheres com a pele pintada de uma cor bronze assim e tal, e ele tá comendo uvas, sabe? E ele tá comendo uvas assim e tal, e o Zé do Cachorro começa a falar assim, não, isso aqui não existe, o inferno é uma mentira, e ele começa a vir com os discursos dele pra tentar se motivar, sabe? Eu não acredito nisso, isso aqui é só uma ilusão, que não sei o que lá, ele começa a vir com os papos dele. Aí a gente enxerga mais algumas cenas assim de violência aleatória, né? Tipo, aí começa a aparecer uns diabos que eles andam com aqueles pregão grande, sabe? Esqueci o nome, aqueles espigão de trabalhar assim, de quem trabalha assim em construção, sabe? Que tu tem aqueles pregão grande que tu tem que dar uma martelada neles pra esculpir alguma coisa, sabe? Só que daí eles estão dando aquelas pregadas assim na cabeça das pessoas, sabe? Eles colocam o prego assim na testa das pessoas e martelam. Ah! E elas dando um gritão assim e tal. E daí a última parte, assim, tem uma cena que daí é legal, interessante tu ver que, tipo, assim, por exemplo, quando eles querem colocar uma cena que aparece 5 pessoas, sabe que tem 5 pessoas realmente ali naquela cena, sabe? Tipo, quando tem uma mulher invertida numa cruz, sabe que eles tiveram que realmente botar uma mulher de alguma maneira amarrada numa estrutura que fosse uma cruz pra ela poder gravar a cena, sabe? Não tinha outra opção. Quando tu tá vendo aquelas coisas ali, tu sabe que no máximo, né, eles faziam algum jogo de câmera e tal, mas era isso aí. E por fim, né, aí o diabo, né, que aparece igual a ele, sim, aponta para um negócio na frente dele, abre, tipo assim, uma fossa, e dentro daquela fossa começa a sair as 4, né, as 5 mulheres que ele matou lá, quando ele escolheu ficar com a Márcia, né, e daí elas começam, na verdade é 4, né, porque uma delas, só aparece 4, porque uma foi morta pelo Bruno, né, aí elas começam assim a falar, ah, eu vou encarnar no teu cadáver, vou encarnar no teu cadáver, sabe que é o nome do filme, né? Esta noite encarnarei no teu cadáver, né?
E daí ele se acorda apavorado, completamente assustado, entendeu? Morrendo de medo, né? E daí, primeiro ele começa a negar a existência do inferno, diz, não existe, isso deve ser uma alucinação. Depois ele começa, não, mas deve ser, os mortos, eles querem vingança, eles querem me pegar. Não. E daí, né, a mulher dele consegue acalmar ele, né? Consegue falar pra ele que ele é o melhor, que ele é mais forte, que ele é o homem perfeito, que ele tem a sabedoria, que ele tem a inteligência, que ele vai conseguir enfrentar essas coisas, né? E daí os dois decidem ter um filho, né? O Zé do Caixão fala que ele precisa do filho dele, que ele ainda não conseguiu fazer com que a linhagem dele continuasse no planeta, que ele precisa ter um filho dele, né? Enquanto isso, daí mostra que os jagunços chegaram, né? Eu tô falando dos jagunços porque realmente é uma frase que é utilizada nesse filme que me rachou, que chega assim, uma mulher chega assim. É que eu já usava essa, eu sei que jagunço realmente quer dizer matador de aluguel, só que, né, eu usava essa palavra muito como uma forma assim de zoar os meus amigos, sabe? Os meus amigos me zoar também, era um termo que a gente usa pra descrever alguém, né? A gente fala assim, oh, jagunço, né? E daí quando e é uma palavra que não é muito comum a gente ouvir, pelo menos eu não ouço regularmente na minha vida, né? Então, daí quando eu tô assistindo esse filme, a mulher fala assim: ah, os jagunços chegaram aí pra pegar o Zé, né? Aí mostra que toda a cidade tá se preparando para um confronto, né? Que vai ter. E daí, né? O Zé daí já descobre que ele vai ser pai, né? Mais uma vez, uma coisa que tu não entende essa passagem de tempo. Meu Deus do céu, já tá fechando 55 minutos. Caralho, esse programa vai ser maior que o anterior. Qual é o meu problema? Bom, não adianta, né? Agora simplesmente eu vou ter que ir até o final. Não adianta me arrepender, né? Enfim, o Zé do Caixão vai até a cidade para anunciar a paternidade dele, né? Ele não consegue beber com ninguém, ninguém gosta dele, ele acaba bebendo quase sozinho com um cara que ele chama de Henrique, dá mais uma palestra a respeito de como as crianças são fodas, como as crianças são perfeitas, de como as crianças são a única coisa boa do mundo e que agora ele vai ser pai, né? Aí mostra ele voltando pra casa bêbado, né? Sozinho, trocando as pernas já e tal. E daí ele é emboscado pelo truncador e 4 pistoleiros, né? E esses 4 pistoleiros, acabar, vocês têm que ver, vocês tinham que ver a cara desses pistoleiros, mano. Tipo, perfeito, sabe? É o tipo de gente que tu nunca imaginaria que tu ia ver na frente de uma tela num filme, sabe? É fantástico isso. Aí, né, o Zé, ele tá meio que assim, ele vê que tá em desvantagem, né? É a primeira vez nos dois filmes que ele fica meio assim, ele não tá disposto a entrar nessa briga, né? E daí ele pensa assim, ah, agora eu já tô com um filho pra nascer e tá tudo de boa, eu posso morrer, né? Mostra os pensamentos dele, só que quando vê ele fala assim, não, mas aconteceu alguma coisa errada, meu filho, a vida do meu filho não tá garantida, tem que sobreviver. Aí uma das últimas coisas que ele pensa é assim, tenho que proteger meu filho dos homens inferiores. Essa é outra frase que eu tenho que dar risada quando eu falo, né? E daí, ele toca o fumo assim na cara, o fumo do cachimbo dele, que ele tava fumando no momento que ele foi abordado, né? Ele taca o cachimbo, assim, o fumo do cachimbo na cara de um dos caras, né? E daí ele tenta pular um muro, ele não consegue, ele cai no chão, e daí ele leva uma cena de surra. Cara, ele é espancado de uma maneira que eu não tenho como explicar pra vocês, sabe? Só assistindo pra vocês entenderem o que que é, né? Mas pra quem já assistiu qualquer cena de ação gravada antes lá, nesse período, tipo, cara, até os anos 70 era muito horrível, né? Mas pensa qualquer cena de ação que tu viu antes dos anos 70, né? Aí vocês têm noção do que é uma cena de ação desse filme, né? Aí depois de que ele foi espancado, ele é levado numa carroça, né? Literalmente uma carroça. Fazia muito tempo que eu não via carroça em filme nenhum, né? Mal vejo carroça na vida real, quem dirá em filme, né? E daí os caras colocam ele dentro de uma carroça, começam a tirar sarro dele, sabe? Falar assim, ah, esse daí que era o perigoso da cidade. E eles tudo bebendo um trago, dando risada, falando, ah, haha, esse cara não é de nada, a gente é muito mais foda, né? Aí o Zé, ele pega os pensamentos dele de que ele tem que proteger o filho dele, que ele não pode deixar a mulher dele sozinho, o filho dele sozinho, principalmente, porque ele tá preocupado com o filho dele, na verdade, né? A mulher dele que foda-se. Aí ele consegue reagir e ele mata os caras um a um, sabe? Primeiro ele mata um cara assim com umas facas que ele tinha no pé, aí ele foge da carroça, os malucos seguem ele num pântano, né? E daí lá nesse pântano tinha um barco dele que ele deixa lá guardado nesse pântano, certo? Lá ele catou-lhe um machado, enfiou na cabeça de um dos caras, né? Um magrelão alto que chamava ele de Carcaça, né? Ou Cadavérico, acho que era Cadavérico o nome do cara, não era Carcaça, era Cadavérico. E daí, né? Os últimos daí que ele mata, né? Dois ele mata assim, um na carroça e outro com machadada. E os outros três, né? Que era o truncador e outros dois, ele engana os caras pra cair tipo assim, uma areia movediça que tem lá naquele pântano. Aí os caras ficam assim, Zé, seu filho do diabo, né? E ele começa a acender o cachimbo dele e assistir os caras afundar lá, né? No piche.
Aí o coronel fica puto, assim, né? Mostra ele, assim, ouvindo que os caras foram todos mortos, né? Daí, né, mostra ele revoltado e quebrando um copo. Deve ser uma das primeiras vezes no cinema nacional que alguém quebrou um copo, assim, tuf, ele só quebra o copo e já muda de cena, né? E daí mostra a Márcia Morante tentando cometer suicídio, né? Ela tá preparando uma bebida, assim, então tu vê que ela bota alguma coisa que se dissolve e ela fala bem assim, não aguento mais viver com essa culpa na minha consciência, né, e com essa consciência pesada, algo desse tipo. Aí tu entende, né, que ela não aguentava mais ter que viver protegendo o Zé, mas preferia então se matar do que entregar ele. Só que daí ela se acorda sem ter morrido, né, tem o médico socorrendo ela, e daí, mas ela já estava no leito de morte, ela estava para morrer, né, e antes de morrer, ela entrega o Zé do Caixão, sabe, ela fala pro médico o que aconteceu, né, não só pro médico, tinha outras pessoas na volta dela, tipo alguns empregados, né? E daí o médico, assim que ele tá saindo da casa da. Né, esse que já é o desfecho do filme. Agora, eu não só tô correndo porque eu quero terminar logo esse programa, mas também porque agora esses últimos acontecimentos vão trocando de cena em cima de cena, sabe? Os últimos 15 minutos do filme, digamos assim, né? Aí o Bruno aparece atrás do médico, alegando que a Laura tá passando mal, né? A Laura é a mulher que tá grávida do Zé do Caixão. Aí, um empregado da Márcia, ele vai até o bar e conta pra todo mundo daí a patroa dele tinha dito antes de morrer, né? Que o Zé do Caixão matou essas mulheres que tinham desaparecido, inclusive o Cláudio também, né? E que a Márcia tinha sido, né, cúmplice dele e acobertado ele, né? Aí o coronel fala assim que mostra o coronel falando que ele quer fazer justiça com as próprias mãos e que ele sabe que o povo tá do lado dele. Então dá pra entender que agora finalmente vai acontecer aquilo que eu tinha me perguntado lá no começo do primeiro review, por que que não acontecia, né? Por que que a população não se juntava pra matar o Zé do Caixão, né? No primeiro filme, prefiro deixar a morte dele na mão das pessoas, dos espíritos, e nesse segundo filme resolveu deixar a morte dele na mão do povo, digamos assim, né? E daí o médico ele aparece e diz que apenas a Laura ou a criança podem ser salvos, né? E o Zé do Caixão, assim, ele até não responde rapidamente, ele demora uns 10 ou 15 segundos para falar, e ele fala assim, ó, salve a criança, doutor. E a mulher também fala, isso, médico, médico, isso, médico, isso, doutor, por favor, salve meu filho, né? E daí mostra, assim, o coronel fazendo uma revolta, reunindo a população, dizendo que eles têm que se livrar do Zé, entendeu? Que eles tinham que ir atrás do Zé armado e perigoso e acabar com a vida desse filho do capeta, né? Aí mostra a Laura morrendo, né? A esposa, a mulher que tava carregando o filho, Zé do Caixão, morre, e pelo jeito o bebê dele também morre. Então o médico fala, porque o médico só fala assim, o bebê não nasceu, né? Não mostra a cena de parto, e depois o médico fala assim, a ciência não pode fazer milagres, né? E daí, quando ele tá saindo assim da sala, mostra o Zé do Caixão começando a surtar, sabe? Ele fala bem assim: não, não, a Laura não tá morrendo, ela não morreu, ela ainda não gerou nosso filho perfeito. Ele começa a agir de uma maneira, uma interpretação muito boa, sabe? Mais uma vez, eu falando, ainda mais com pressa, não vai ser crédito, mas tu começa a entender que ele tá surtando, que ele tá negando um fato, né? A realidade. E daí mostra a população inteira indo atrás do Zé, bem naquele pique assim que acontecia em filmes de terror norte-americanos mais antigos, sabe? Tipo Frankenstein, sabe? A população com tochas na mão indo atrás do monstro. É basicamente o que estão reproduzindo nesse filme daí, sabe? E daí enquanto isso, mostra o Zé do Caixão, ele carregando o corpo da Laura, né, falecido, né, em direção às catacumbas lá, né, a parte do necrotério, digamos assim, que tem lá, atrás ainda do cemitério que tem ali na casa dele, pelo jeito, né. Daí ele fala assim, vou deixar você aqui, Laura, aqui você vai poder descansar, né, continuar teu sono, mostrando que ele tá maluco, que ele não tá negando o fato de que ela morreu e que o filho dele não vai nascer, né. E daí quando ele sai assim da casa desse mausoléu, né, ele tropeça ali no cemitério, assim, numa cruz, e depois ele se levanta e dá de cara com o fantasma da Gendira, né, que é a mulher que morreu grávida, com a cobra ainda grudada no pescoço dela, falando assim, que ele ia morrer, que agora esse era o dia da morte dele, que ela ia encarar no cadáver dele, e daí ele consegue dar uma reagida, ele fala assim, não, eu sei que você só me usando na minha cabeça, que isso daí é uma mentira, uma manipulação, essas coisas não existem, não sei o que lá, é só a mente doente, ele consegue enfrentar assim e tal, e dele começa a dar uma gargalhada, o fantasma dá uma gargalhada, todo mundo dá uma gargalhada, e o Zé do Caixão sai, né, do cemitério. Só que daí, enquanto ele tá caminhando no meio do mato ainda, ele resolve fazer outro discurso contra Deus, que nem um imbecil, sabe, por motivos de sim, ele resolve simplesmente pegar e começar a falar mal de Deus, dizer que Deus não existe. Será que o mundo é de Deus? Será que o mundo é do diabo? Será que o mundo é das almas? Quem é que pode mostrar pra ele a verdade? Quem é que pode mudar a cabeça dele? Aí quando vê cai um raio numa árvore, sabe? Cai um pedaço da árvore na cabeça dele, assim.
Ele se machuca e ele ainda fala assim, eu não acredito nessa prova. E eu fico assim, como assim, cara? Caiu um raio da árvore, caiu na tua cabeça, tu não tá acreditando. Ele fala, isso daí pra mim ainda é só uma coincidência, é um capricho da natureza. Daí ele fala assim, né? Ele dá de cara daí com um padre, né? Um padre que a gente tinha passado em algumas outras cenas, né? E daí esse padre, ele fala assim, ele tá com uma cruz na mão, ele quer entregar a cruz pro Zé e fala assim, Zé, o povo quer te matar, tá vendo eles vindo aí? E o Zé do Caixão presta atenção que tem um pessoal vindo correndo. Ele fala assim, o único jeito de tu escapar é tu pega essa cruz, fala que tu aceita Deus, porque eles acham que tu tem um pacto com o demônio, tu tem que pegar e mostrar que tu aceita Deus. Aí ele pega assim a cruz, vira pra multidão que tá vindo na direção dele e fala assim: eu não aceito Deus! Sabe que ele não é um fraco. E ele toca a cruz assim na multidão e sai correndo. E o coronel já chega dando tiro, sabe? Balaço, pra ver que as pessoas estão pra matar ele, né? Aí essa perseguição se estende por mais alguns poucos minutos com ele correndo no meio do mato, né? As pessoas jurando morte pra ele. E daí, pelo que dá pra entender, quem dá o balaço final nele é o viúvo da Jandira, né? Que ia continuar contando a história. Ia ser, tipo, fazer parte da mesma narrativa de que, né? O crime que realmente ia fazer com que o Zé do Caixão se fudesse era matar a mulher grávida, né? Tanto é que o cara fala assim pra. Lá longe ele fala bem assim: esse é pelo meu filho, né? Ele dá um tiro de espingarda, assim, pega nas costas do Zé do Caixão, dá uma dramatização dele, assim, oh, sabe? Uma cara de dor e sofrimento. Ele cai rolando numa ribanceira e cai pra dentro de um rio. E depois que ele cai dentro desse rio, ele começa a se erguer e as pessoas começam a cercar ele assim na volta, sabe? E ele começa com mais uns gritos de discurso, de absurdo. Aí nesse momento dá pra te entender que ele tá completamente surtado, né? Ele é um cara que saiu da casinha por completo depois que, né? Ele fala assim: ah, vocês mataram impediram meu filho de nascer, mas eu continuo aqui. Ah, eu sou imortal, eu sou o homem perfeito, eu sou invencível. Ele tá completamente lunático, falando um monte de coisa ali e tal. E pouco a pouco começa a emergir esqueletos, sabe? Acho que emergem 4 esqueletos. Acredito que são os esqueletos das mulheres que ele matou, né? E no final daí, esses esqueletos vão se grudando na carne dele, sabe? É como se realmente fosse um bagulho assim sobrenatural, sabe? Como se. Enfim, não é só os espíritos, os esqueletos das mortas se ergueram das profundezas da água para agarrar o corpo do Zé do Caixão e levam ele para baixo da água, né? Renegando Deus, né? Só que parte desse final meu daí é fictício. Por quê? Porque enquanto tá rolando essa cena daí se vocês forem ver esse filme, né? Nesse momento final, enquanto vocês estão vendo essa cena que tá subindo, assim, os esqueletos, depois os esqueletos começam a se grudar na carne do Zé do Caixão, do nada, ele começa a falar que ele acredita em Deus e que ele sabe que a cruz é o símbolo do filho, sabe? E daí é um bagulho muito, sabe, tipo, o quê? Hã? Como assim? Sabe, tipo. E é um negócio que eu fiquei sabendo daí. Eu não sei se foi na internet que eu vi isso, ou foi naquela série que eu comentei no começo desse programa, sabe? Que isso daí foi uma mudança direta da ditadura militar, entendeu? Na época da ditadura militar, então, né, pra terminar esse programa fantástico, vamos terminar falando mal da ditadura, né? Que sempre é bom reforçar, porque que a ditadura militar é uma bosta, né? Porque, né, nessa época da ditadura militar, sempre que tu ia lançar qualquer coisa, um filme, alguma coisa, a porra que fosse música, sabe? Quando tu ia lançar alguma forma de manifestação artística, tu tinha que mandar para uma comissão de arte aqui do Brasil primeiro, e daí eles iam te responder se tu podia publicar ou não, ou se tu tinha que fazer alterações. Então, isso daí foi exigência do regime militar, entendeu? O Zé do Caixão tinha gravado um final igual eu descrevi para vocês, só que daí a ditadura militar falou, não, esse filme daí, para ele poder ser lançado do jeito que ele tá, tu tem que adicionar um corte de áudio diferente, aonde no final ele aceita Deus. É o único jeito desse filme ser lançado. Então, né, as últimas palavras do Zé do Caixão é ele falando que aceita Deus, né? Mesmo ele tendo levado pros profundezas da água pelos esqueletos, né? E quando tu tá vendo o filme, é notório que é uma inserção, né? Porque, tipo, dá uma mudança no áudio, dá pra te ver que foi uma edição que foi feita lá naquela época, né? Não existe uma versão sem essa edição. Por quê, né? Porque a ditadura obrigou ele a fazer essa edição, né? Então, né? Caras, olha só, é por isso que, né, pra quem tem qualquer dúvida de por que esse tipo de coisa é uma bosta, tipo, por que a ditadura militar foi uma merda, por que esse tipo de censura é uma bosta, é por causa disso, entendeu? O artista tem que escolher o que ele quer fazer na obra dele. E quem quiser conferir, confere, quem não quiser conferir, não confere, entendeu? Não é decisão de milico, filho da puta, escolher o que que eu vou falar, o que que eu não vou botar na minha história, se é ofensivo, se é ofensivo ou não. Eu que decido, porra do caralho, não é o milico escroto lá, né?
ou alguém que trabalha para um milico numa sala que me decide escolher, né? Eu só posso falar essas coisas que eu tô falando aqui porque a gente não tá numa ditadura militar. Se fosse numa ditadura e eu estivesse falando milico escroto, era capaz dos caras poderem me matar, né? Então, só para deixar bem claro, aproveitar essa informação aqui curiosa a respeito do final desse filme, que o Zé do Caixão, né, o José Mojica Marins, foi obrigado a alterar para deixar o milico contente e o filme dele poder ser lançado, né? Mas, basicamente, é como se isso não tivesse acontecido, sabe? É como se ele tivesse morrido negando Deus e foi por isso que ele foi levado para as profundezas. Ele foi morto pelos esqueletos, pelas almas das mulheres que ele condenou, né? E é isso aí, né? Eu já me estendi, já falei pra caralho, né? O que eu posso dizer, assim, é que esses dois filmes me entretêm bastante, sabe? Eu gosto bastante. Eu recomendo pra qualquer pessoa que consegue assistir uma obra antiga, né? E consegue assistir coisas, assim, que são canastronas, que são, sabe? Que são pastelona, que são fora de moda, sabe? E não se incomodar, é conseguir, sei lá, apreciar de alguma forma, sabe? Eu me divirto, eu me entretenho, eu consigo até extrair um pouco de valor de terror também. Esse filme aqui, mais do que o primeiro eu divido entre cenas que são divertidas por causa do jeito que elas são bregas e cafonas, e também cenas que tem uma interpretação teatral bem feita, né? São as duas coisas mais interessantes do primeiro filme. Agora, nesse segundo que eu acho que melhorou quase tudo, sabe? Algumas coisas, né, eles poderiam ter mantido do primeiro filme, que eu acho que tinha um potencial para retornar, mas nesse segundo é que as coisas que eles decidiram colocar, os cenários, as ambientações, né? Também me diverte, também é engraçado por algumas coisas que não necessariamente foram feitas para serem engraçadas, mas hoje em dia, em 2021, considerando o jeito que eu já tô acostumado a assistir cinema, se tornou meio brega, meio cafona, meio risível e tal, mas também tem algumas cenas que eu acho que tem um potencial de terror muito alto, sabe? Um conceito de terror realmente assustador, né? Então é uma história que eu acho divertido, sabe? Já vi 2 vezes cada um desses filmes, imagino que eu vou revisitar no futuro e eu talvez até algum dia assista outros filmes do Zé do Caixão, sabe? Quem sabe, né? Ou do José Mojica Marins, até traga mais análises, mais reviews, assim, quem sabe no programa de Monkey Madness 2022, mas aí eu já tô me enrolando, né? Já tô perdendo mais tempo do que eu deveria, né? E eu não sei exatamente qual será o filme que eu vou analisar amanhã, vocês vão ter que esperar pra ver quando eu estiver anunciando na internet, né? Então é isso aí. Amanhã eu tô de volta trazendo mais um review nesse Monkey Madness 2021. Valeu!